Oi, turma! Na última aula, nós estudamos sobre o modo direto de pagamento e hoje nós vamos dar início aos estudos sobre os modos indiretos de pagamento previstos pelo legislador no Código Civil. Então, no Código está previsto, a partir do artigo 334, as formas, os modos de pagamento indireto. Ou seja, o que é o pagamento indireto? São formas de pagamentos previstas pelo legislador que não é aquele modo natural do cumprimento da obrigação. Então, o Código Civil prevê o pagamento em consignação, que nós vamos estudar hoje, pagamento com subrogação, também é tema de hoje, imputação do pagamento, da dação em pagamento, da novação, da compensação, da confusão, da remissão das dívidas. Então, são esses os modos indiretos de pagamento previstos pelo legislador que nós vamos passar a estudar a partir de hoje. Então, começando pelo pagamento em consignação, eu acho que muitos de vocês já até ouviram falar nessa forma de pagamento, porque é uma forma bastante comum até de se ver. Então, o que é a consignação em pagamento? A consignação em pagamento, ela é o depósito da quantia ou da coisa devida em mãos de terceiros com efeito de pagamento. Então, se a obrigação é obrigação de dar, de entrega de coisa, essa consignação em pagamento, ela visa o cumprimento desta obrigação, mas não com a entrega da coisa, ao credor diretamente, mas em mãos de terceiro. E essa consignação, ela tem os mesmos efeitos, que se teria com a entrega da coisa ao credor. Então, a consignação, ela tem efeitos de pagamento, mas não é o pagamento, a entrega direta ao credor, mas sim em mãos de terceiro. A finalidade da consignação e pagamento é, portanto, a extinção da obrigação, a exoneração do devedor. E nós temos duas formas, dois modos de consignação e pagamento. O extrajudicial, que é feito através de uma instituição financeira, instituição financeira oficial, e a consignação em pagamento judicial. Nós vamos ver o procedimento de cada uma, a diferença de cada uma. A consignação e pagamento, ela é compatível, com as obrigações de dar coisa, entrega de coisa, ou de pagamento de quantia. E nós vamos ver que há uma diferença também dessa compatibilidade aí dessas obrigações em relação à consignação judicial e à consignação extrajudicial. Em relação ao procedimento, o procedimento da consignação e pagamento está previsto no Código de Processo Civil, a partir do artigo 539. Então, as regras de procedimento, de processo, como vai se desenvolver essa consignação e pagamento, está previsto lá no Código de Processo. O Código Civil prevê as regras em relação ao pagamento, à extinção das obrigações. Ela prevê o modo, de como vai ser extinta aquela obrigação, e o Código de Processo prevê o procedimento, que as partes terão que adotar, que o devedor terá que adotar para promover essa consignação em pagamento. Então, vejam que essas disciplinas, o direito civil e o direito processual civil, elas se comunicam aqui, É uma matéria interdisciplinar, porque nós não temos como falar da consignação em pagamento sem observar alguns aspectos de procedimento que são importantes. Então, vai ser muito comum nós termos que nos remeter ao Código de Processo Civil para compreender melhor a nossa matéria aqui, tá bom? Então, vamos seguindo.
As hipóteses de cabimento da consignação em pagamento. Quando eu posso, né, me utilizar dessa forma de pagamento? Eu posso simplesmente, não quero pagar direto para o credor, vou consignar em pagamento, vou usar da consignação? Não. Há hipóteses específicas previstas no Código Civil para que o devedor possa se utilizar dessa forma de pagamento. Então, são injusta recusa do credor, né? Se o credor se recusar sem nenhuma razão, né? Sem nenhuma justificativa, se ele se recusar em receber o pagamento, o devedor pode se utilizar da consignação. Se o credor não for ou não mandar receber. Então, nós vimos na última aula do lugar, né, de pagamento, quando o pagamento deve ser feito no domicílio do credor, né, e quando deve ser feito no domicílio do devedor. Então, se pela natureza da obrigação, se em decorrência do contrato ou da lei, aquela obrigação tem que ser recebida, né, pelo credor, se o credor tem que ir ao devedor para receber, né, o pagamento, e se ele não for ou não mandar nenhum representante legal receber, o devedor também pode se utilizar da consignação em pagamento. A incapacidade do credor, nós vimos também na última aula a consequência, né, do adimplemento do pagamento realizado em favor, né, de credor incapaz de dar a quitação. Então, se na última aula nós vimos que quando o devedor, sabendo da incapacidade do credor, realiza o pagamento, ele corre o risco de ter que pagar novamente, de não ter efeito aquele pagamento, né? Então, ele sabendo da incapacidade do credor em dar a quitação, o que ele deve fazer? Assumir o risco? Não é recomendável que ele faça isso. Então, ele se utiliza também da consignação em pagamento, né, para poder se exonerar daquela obrigação. Se o credor for desconhecido, né, se ele não souber mais quem é o credor, se ele tiver dúvida em relação a quem é o credor, ele também se utiliza da consignação. Se o credor for declarado ausente, eu não sei onde está o credor, ele foi declarado, né, ausente, então eu não sei para quem pagar. Se o credor estiver em lugar incerto e não sabido, ou seja, se eu não encontrar o credor, ou se ele estiver em local de difícil ou perigoso acesso, também é motivo, também é razão para consignação em pagamento. Se o objeto do pagamento for litigioso, então vamos supor que o crédito é objeto de litígio, há mais de uma pessoa disputando aquele crédito. Então, eu não sei exatamente de quem é a titularidade, né, do crédito. Então, a legitimidade para receber aquele pagamento ainda está sendo discutido em juízo. Então, neste caso, o devedor também pode entrar com a consignação em pagamento. Então, vejam que são hipóteses, ou é injusta a causa do credor em receber, né? Há uma recusa injusta do credor, ou o devedor não sabe exatamente para quem deve pagar, ou ele não encontra o credor, né? Então, são hipóteses que giram em torno dessas 3 situações. São casos em que a lei prevê que o devedor pode se exonerar da obrigação pela consignação em pagamento. Então, vejam que a utilização, né, dessa forma de pagamento, ela não é indiscriminada. Então, nós temos aí as hipóteses de cabimento, elas estão elencadas no artigo 335 do Código Civil. Bom, quanto aos requisitos da consignação. A consignação, ela pode ser requerida tanto pelo credor como pelo devedor.
ou terceiro interessado, porque nós sabemos que o terceiro interessado também pode efetuar o pagamento. Nós vimos isso na última aula, né? Então, é muito mais comum que a consignação seja requerida pelo devedor, né? É um instrumento do devedor. Mas há uma hipótese em que o credor pode requerer a consignação em pagamento, exatamente naquela situação em que o crédito está sendo disputado, né, por vários aí potenciais, 2 ou mais potenciais credores, então há uma disputa judicial em relação àquele crédito, né, e a obrigação está vencida. Então, estando a obrigação vencida, ou seja, o devedor, né, já deve cumprir a obrigação e os credores estão discutindo em juízo quem é o titular daquele direito, daquele crédito, qualquer um deles pode requerer a consignação, ou seja, em face do devedor, olha, devedor, deposite, né, em juízo quando houver uma decisão judicial acerca aqui do nosso conflito, do nosso litígio, aí sim, aquele que for o vencedor da ação vai fazer o levantamento da quantia. Então, nessa hipótese, o credor ele pode entrar com a consignação em pagamento. Esses são requisitos subjetivos, então há que ter interesse, né, do credor ou do devedor na consignação em pagamento. Requisitos objetivos. O objeto da consignação é dívida líquida e certa. Nós vimos em aulas anteriores também, nós estudamos acerca das obrigações líquidas e obrigações ilíquidas, né? Vocês se lembram? Eu deixei um vídeo lá para vocês. Na obrigação líquida, eu já tenho uma dívida líquida e certa. A obrigação líquida, eu já tenho certeza quanto à sua existência, né? E eu já tenho também certeza quanto ao valor, a dimensão e a extensão da obrigação. Por isso, ela é certa, líquida e pronta para ser exigida pelo credor. Na obrigação ilíquida, não. Eu não tenho ainda elementos suficientes para cobrar a dívida. Primeiro, eu tenho que proceder à sua liquidação, né? Para preencher todas essas lacunas para que o credor possa exigir, possa executar, né, a dívida. Então, a consignação, o objeto da consignação, né, a dívida, deve ser líquida e certa. O modo, né, de pagamento deverá respeitar o modo originalmente previsto. Então, supondo, né, que a consignação, o objeto, né, a prestação, é uma prestação de pagar, né, quantia certa, em 3 parcelas. Então, é uma execução, uma obrigação de execução continuada, né, uma obrigação pecuniária de obrigação continuada. A minha consignação, eu posso consignar uma coisa no mesmo valor? Não, não posso. Eu só posso consignar o dinheiro e do mesmo modo em que eu faria originalmente. Se é em 3 parcelas, eu vou consignar as 3 parcelas nas datas, né, dos vencimentos, dos respectivos vencimentos. Então, o tempo, né, em relação ao tempo, assim que vencida. Então, eu tenho lá um prazo, né, aí tá no Código de Processo Civil, com prazo de 5 dias, entre, né, o vencimento e a consignação. Porque é óbvio que se eu vou depender da hipótese de consignação, então vamos supor que é a recusa do credor. Eu vou no dia do vencimento, né? O credor se recusa em receber, eu tenho que ter um tempo razoável, né, para requerer a consignação. Então, logo após o seu vencimento. O local da consignação tem que ser o mesmo local previsto para o pagamento. Quanto ao direito de levantamento
pelo devedor. O que é isso? Uma aguinha aqui para molhar a garganta, né? O levantamento pelo devedor seria o levantamento da quantia depositada, ou seja, o devedor deposita, né, o dinheiro e ele mesmo requer o levantamento do dinheiro. Por um motivo ou por outro, há aí um recuo do devedor, né, no pagamento. Então, no curso da consignação, ele pode fazer isso, mas quando é que ele pode e como ele pode? Antes do aceite ou da impugnação do credor, ou seja, ele requer a consignação, então antes da manifestação do credor em aceitar aquele depósito, que o credor, nós vamos ver também mais para frente, o credor ele tem aí algumas hipóteses aí de defesa para recusar, né, o pagamento, ou ele pode aceitar o pagamento. Então, antes do aceite ou da impugnação ou da defesa do credor, o devedor pode simplesmente desistir do depósito. Então, ele vai lá e levanta, né, o dinheiro ou a coisa, pega de volta a coisa que ele depositou. Mas, a partir daí, ele assume todas as consequências da mora. O que é isso? Ele assume as consequências do seu atraso, não é? Porque a consignação, entre outras coisas, ela visa afastar as consequências da mora. Então, quando eu faço a consignação em pagamento, não corre juros, não incide multa, moratória, né? Por quê? Porque aquilo tem um efeito de pagamento, eu não estou em mora. Então, a consignação em pagamento ela é muito utilizada, inclusive, em contratos de aluguéis, né? Quando há algum desentendimento entre locador e locatário, exatamente para afastar as consequências da mora. Então, quando o devedor ele deposita e antes do aceite do credor ou da impugnação do credor, ele desiste, ele pode simplesmente levantar o dinheiro, mas aí ele fica em mora, né? Bom, após o aceite, após a impugnação, o devedor ele pode fazer o levantamento desde que haja consentimento, concordância do credor, né? Mas ainda assim ele vai ficar devendo, né, a obrigação. E ele pode, se houver mais devedores, por exemplo, né, se for uma obrigação solidária, onde, né, que há pluralidade de devedores, ele, para fazer esse levantamento, ele precisa do consentimento dos outros devedores também. Por que ele precisa desse consentimento? Porque a partir do momento em que há o depósito, esse depósito terá efeitos de pagamento. Se ele levanta, todos os codevedores também vão ficar sujeitos às consequências da mora. Então, ele só pode fazer esse levantamento com o consentimento, a concordância do credor e dos demais devedores. E se houver também fiadores, também precisará do consentimento dos fiadores. Então, veja a diferença. No curso da consignação, né? Então, ele já depositou. Ele pode fazer o levantamento sem nenhuma justificativa, sem concordância de ninguém, antes do aceite ou da impugnação do credor. Após, né, uma dessas duas hipóteses, dessas duas situações, ele precisa da concordância do credor e dos outros envolvidos, dos outros interessados. Bom, então vamos ao depósito da coisa. O artigo 341 diz que se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Então, vamos lá, pensando num bem imóvel ou numa coisa certa que deve ser entregue ou pela natureza dela ou por contrato, ela deve ser entregue no mesmo lugar onde ela se encontra, o devedor vai citar o credor para receber
a coisa, sob pena de ser depositada. Bom, como é que eu vou depositar uma coisa que tem que ser entregue naquele lugar? Ou se for um bem imóvel, que eu não vou retirar o bem imóvel para, né, retirar do lugar para fazer um depósito. O depósito quer dizer o quê? É o depósito das chaves, né? Então, se eu entro com uma consignação em pagamento para entrega de bem imóvel e o credor não vai lá receber a coisa, eu pego as chaves, literalmente, e entrego em juízo, lá para o cartório do juiz, e lá ficará depositada para o credor retirar. O artigo 342 diz que se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Nós já estudamos também, né, a respeito de coisa indeterminada, coisa determinada e indeterminada, como objeto da obrigação. Então, neste caso, se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, e se ele for citado e não receber, né, a coisa, ele perde o direito de fazer essa escolha. E aí é o devedor que vai fazer a escolha e efetuar o depósito da coisa. Então, feita a escolha pelo devedor, poder-se-á como artigo antecedente. Então, ele fazendo a escolha, ele cita, né, para a pessoa, para o credor receber. Se ele não receber, ele faz o depósito da coisa. Bom, então vamos lá falar dos modos, né, das modalidades de consignação. Então, nós temos a consignação judicial, que é aquela que se faz por meio de uma ação, né, de consignação. Essa ação de consignação, ela está prevista no Código de Processo Civil, dentro, né, da seção que trata de procedimentos especiais, né, porque nós temos o procedimento comum, que é o procedimento utilizado, né, na maioria das ações, e nós temos alguns procedimentos que o legislador fixou para determinadas ações, para determinadas situações. São procedimentos que se adequam melhor, né, àquele tipo de ação. Então, como a ação de consignação em pagamento é uma ação muito específica, com objetivo muito específico, que é simplesmente, né, o depósito da coisa dentro daquelas hipóteses, né, em que eu não encontro o credor, ou o credor se recusa a receber, dentro daquelas hipóteses específicas, o legislador ele prevê um procedimento adequado, um procedimento bem justo, né, em relação a essa finalidade da consignação e pagamento. Então, tem outros procedimentos, outras ações, né, previstas, e a ação de consignação judicial é uma delas. Então, lá no Código de Processo, vocês vão observar os requisitos da petição inicial. Então, eu tenho os requisitos gerais da petição inicial, que toda petição inicial deve observar, e eu tenho os requisitos específicos. Então, além dos requisitos gerais da petição inicial, eu tenho os requisitos especiais aqui da consignação em pagamento, que o devedor terá que observar, né? Aqui eu coloco que é uma ação do devedor em face do credor, porque normalmente é assim, mas nós vimos que há uma hipótese em que o credor pode acionar o devedor, né, na consignação e pagamento. Mas vamos lá. A petição inicial da consignação e pagamento está previsto no artigo 542 do Código de Processo. Então, fala, né, o requerimento do depósito. Então, na petição inicial, eu tenho que fazer o requerimento do depósito, né, que tem que ser feito no prazo de 5 dias após o deferimento, sob pena de extinção. Então, eu entro com a ação de consignação e pagamento, já na minha ação
na minha petição inicial, eu já peço, né, o deferimento do depósito. E se o juiz deferir, ele vai ver lá se eu estou dentro daquelas hipóteses, né, de cabimento da consignação em pagamento. Aí o juiz, se ele deferir o depósito, eu tenho que fazer esse depósito em 5 dias. Se eu não fizer, ele extingue, né, o processo, indefere aquela petição inicial, extingue o processo, sem mesmo citar o credor, né? Agora, se eu faço o depósito, aí sim ele vai mandar citar. Mas na minha petição inicial, né, além de requerer o depósito, eu tenho que requerer a citação do réu para ele levantar o depósito, ou seja, para ele receber a coisa, o dinheiro, né, ou a coisa, ou contestar a ação. E aí nós vamos ver que o artigo, né, 544, ele prevê a matéria de defesa do credor, o que ele pode alegar, né, para afastar o direito do devedor à consignação em pagamento. Então, não é uma defesa ampla, como no procedimento comum, né? Então, são matérias de defesa do credor, que no caso é o réu da ação. Que não houve recusa ou mora em receber a quantia. Então, ele não se recusou, né? Ele foi ao local, né? Não houve mora para receber a quantia ou a coisa devida. Ou ele ainda pode dizer que ele se recusou sim, mas a recusa foi justa. Então, quando que a recusa pode ser justa? Quando o devedor não vai com a quantia correta, se ele vai pagar atrasado e não quer pagar a multa, não quer pagar os juros, quer pagar só o principal. O devedor, o credor, vocês se lembram que ele não precisa, nós vimos na última aula também, ele não é obrigado a receber algo diferente do que é devido? Então, se ocorreu, né, já o atraso, não por culpa do credor, ele tem direito sim à multa, à correção monetária, a juros. Então, ele não fica obrigado a receber só o principal, nesse caso é uma recusa justa. Então, essa é uma matéria de defesa também, é um exemplo que eu tô dando, mas ele pode se manifestar no sentido de que a recusa dele foi justa. Outra matéria de defesa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Então, não houve recusa, o devedor simplesmente não efetuou o pagamento no lugar correto, né? Não efetuou o pagamento no prazo. Pode alegar que o depósito não é integral, então houve tentativa de pagamento parcial. Neste caso, o credor, ele não pode fazer essa alegação genericamente, dizer que simplesmente não foi integral. Ele tem que indicar o valor correto. A tentativa de pagamento foi X e o valor correto foi Y, ele tem que demonstrar esse valor. Então, são as matérias de defesa do credor, que é o réu da ação, né? Então, é o que ele pode alegar na sua contestação. E é claro que ele pode alegar também as matérias de questões processuais, né? Que aí é uma outra, então, ilegitimidade de parte, falta de interesse de agir, que eu não sei se vocês já chegaram nessa matéria em processo civil. Mas então, além das matérias das questões processuais, o credor, no mérito, são essas as matérias que ele pode alegar em contestação. Bom, e quais são os efeitos do depósito em caso de procedência? Porque o juiz vai analisar quem tem razão, se é o autor da ação, né, no caso o devedor, ou se é o credor, que é o réu da ação. Se ele verificar que realmente o devedor tinha razão, né, no seu requerimento, na consignação e pagamento, ele vai julgar procedente a consignação. E aí, quais são os efeitos dessa procedência? Primeiro, vai exonerar o devedor da obrigação, vai considerar
paga, né? A consignação vai se converter em pagamento realmente. Então, extingue a obrigação do devedor. Constitui o credor em mora, porque na verdade quem deu causa, né, a consignação, ao depósito, foi o credor. Ficou isso comprovado no processo. Então vai cessar os juros, não vai ter encargos de mora naquela obrigação e vai transferir os riscos a que se sujeita a coisa ao credor. Isso é muito importante, porque quando a mora é do devedor, no caso de entrega de coisa, ele assume os riscos a que se sujeita a coisa. E eu acho que eu comentei isso com vocês quando nós falamos em classe a respeito, né, das situações em que o devedor não responde por perdas e danos, né, onde não há responsabilidade civil do devedor, que são nos casos de caso fortuito ou de força maior. Não sei se vocês se lembram disso. Quando o devedor está em mora, ainda que a perda da coisa se dê por caso fortuito ou de força maior, ainda assim ele responde, porque ele estava em mora, ele assumiu o risco. Eu acho que a situação que eu comentei com vocês foi a história da entrega do carro, né? Eu tinha que entregar o carro, mas eu não entreguei, o carro estava comigo, eu fui assaltado e perdi o carro. Isso é caso fortuito, né? O devedor não tinha como impedir o roubo, o furto do carro. Mas, como ele estava em mora, ele assumiu esse risco. Então, neste caso da consignação, o que o devedor faz quando ele entra com a consignação e essa consignação é procedente? Ele está transferindo esse risco porque ele estava com a coisa. Então, ele transfere esse risco para o credor. Se houver a perda da coisa, né, nesse interim, quem responde aí pelos danos será o credor mesmo e não o devedor, né? A consignação em pagamento, ela exonera o devedor e também também libera os fiadores, né? E impõe ao credor ressarcimento de perdas e danos e de despesas e custas processuais mais honorários advocatícios. Então, o que seria ressarcimento de perdas e danos, né? Aquele prejuízo que o devedor teve pela recusa, né, justificada do credor ou pelo seu atraso, pela sua mora em receber a coisa ou o valor devido. Então, isso pode ser despesa com a conservação da coisa, despesa com a guarda da coisa, né, em depósito, fora as despesas e custas processuais, né, que todo vencido numa ação judicial tem que arcar, né, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Isso tudo está previsto na lei. Então, prosseguindo. O depósito extrajudicial, né? Como é feito e qual a sua, que tipo de obrigação esse depósito é compatível. Enquanto na consignação judicial eu posso fazer depósito de dinheiro e depósito de coisa, já no depósito extrajudicial eu só posso fazer o depósito de obrigação pecuniária, então só depósito de dinheiro. Por quê? Porque o depósito extrajudicial, ele se dá em estabelecimento bancário, então não tenho como depositar a coisa no banco, né? Eu só posso fazer o depósito de dinheiro. Então, se eu não me engano, esse depósito extrajudicial é feito pelo Banco do Brasil, né, que é a instituição bancária oficial para esse. Não sei se outro banco se pode ser feito em outro banco, mas as consignações extrajudiciais que eu já vi foi sempre do Banco do Brasil. Se a ciência do credor por carta com aviso de recebimento, o prazo, né, de 10 dias para manifestação do credor
de recusa. Decorrido esse prazo, se não houver recusa, manifestação de recusa do credor, considera-se o devedor liberado da obrigação e a quantia fica lá à disposição do credor para o seu levantamento. Agora, ocorrendo a recusa expressa do credor, o devedor tem o prazo de 1 mês para consignação, para ação de consignação e pagamento. Então, ou seja, na obrigação pecuniária, o devedor ele pode tentar, né, extrajudicialmente fazer esse depósito extrajudicial no banco. Agora, se houver recusa do credor em receber, ele tem o prazo de 1 mês para essa ação de consignação. Quando se tratar de obrigação pecuniária, o devedor ele é obrigado a fazer a extrajudicial para depois fazer a judicial? Não, essa é uma faculdade do devedor, uma tentativa, né, de resolver extrajudicialmente, até porque é mais simples, mais rápido. Mas se não houver recusa do credor, a quantia está paga, né? Então há exoneração do devedor. Agora, se houver recusa expressa, não tem mais o que fazer a não ser entrar com a consignação em pagamento, porque senão o devedor vai ficar em mora mesmo. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar do pagamento com subrrogação. Nós falamos um pouco da subrrogação também na nossa última aula, né, quando eu falei do pagamento direto. Por quê? O pagamento direto feito por terceiro interessado, né, ela faz, né, ela tem os efeitos aí da subrrogação. Por quê? Porque o terceiro, ele se subrroga, né, nos direitos do credor. Então, o conceito de subrrogação é a substituição de uma pessoa por outra que pagou a dívida ou emprestou ao devedor para que ele pagasse, né, para que ele pagasse o débito. E esse terceiro que pagou diretamente ao credor ou que emprestou ao devedor especificamente para o pagamento daquela dívida, ele passa a ter os mesmos direitos que o credor. Então, como eu falei, comentei na última aula, há uma semelhança muito grande com a cessão de crédito. Mas na cessão de crédito não há pagamento, a mera substituição de sujeitos. Neste caso, não. Na subrrogação, há o efetivo pagamento ao credor originário. Então, eu tenho a extinção, vamos dizer que é uma extinção parcial, porque é uma extinção só em relação ao credor originário, mas a obrigação de satisfazer o débito, ela permanece, mas em face, né, de uma outra pessoa, daquele terceiro que pagou a dívida ou que emprestou o dinheiro para o pagamento da dívida. Então, se por um lado, né, se extingue em relação ao credor originário, por outro, né, nasce uma relação jurídica diferente aí com o terceiro pagante. Qual a finalidade? A finalidade é o pagamento, porém, né, sem a extinção do débito, né, há a extinção de uma relação jurídica primitiva, mas o débito ele ainda existe, mas em relação a um terceiro que pagou a dívida. É modo de satisfação, né, da prestação por terceiro, ela se dá por pagamento de terceiro, e todas as garantias e acessórios do débito passarão a pertencer àquele terceiro que substituiu o credor. Então, esses são os efeitos da subrrogação. Nós temos duas modalidades de subrrogação. A subrrogação legal, que é aquela que decorre da lei. Ela está prevista no artigo 346. Então, nós temos lá hipóteses de subrrogação legal. Aquela hipótese em que o credor paga a dívida de alguém, que é seu devedor, para evitar a concorrência do outro credor. Então,
eu pago a dívida do meu devedor para evitar que outro, né, credor venha receber no meu lugar. Do adquirente do imóvel hipotecado e do terceiro que paga para não ser privado do imóvel. Então, eu adquiro um imóvel que está hipotecado, né, em favor de um terceiro. Então, eu pago essa dívida para levantar essa hipoteca, assim eu não corro risco de perder o bem, né? Porque esse bem, a hipoteca, é uma garantia de uma dívida. Então, aquele que tem essa garantia vai poder me tomar esse imóvel se a dívida não for paga. Então, o que eu faço? Eu tenho um interesse jurídico, né? Eu sou um terceiro interessado no pagamento daquela dívida, para eu não perder meu bem, né? Aquele imóvel que eu adquiri. Então, eu vou lá e pago a dívida. O terceiro interessado que poderia ser obrigado pela dívida no todo ou em parte. Então, aqui, no caso, um fiador, né, um devedor solidário, vai lá e paga a dívida no todo ou em parte para não ser ele próprio atingido, né, por aquela cobrança, né, numa eventual cobrança. Então, ele vai lá e paga a dívida. Em todos esses casos, aquele que pagou a dívida, ele vai ter o direito de cobrar a dívida do devedor, né, no lugar do credor originário. Então, são as subrrogações legais, aquelas previstas expressamente na lei. E tem a subrrogação convencional. Então, o que é a subrrogação convencional? É aquela estabelecida pelas próprias partes, né, no contrato. Então, eu trago aqui o exemplo do seguro, que é a primeira hipótese. Quando o credor recebe de terceiro, expressamente lhe transfere todos os direitos. Então, no caso de seguro, né, se eu tenho um seguro que cobre acidente de carro, então, se eu causar um acidente, o meu seguro é que vai pagar o meu credor, né, no caso, aquele que sofreu prejuízo, danos em decorrência do acidente, e o seguro, ele pode, se eventualmente, né, eu agir com imprudência e eu tiver que pagar alguma coisa para o seguro vai ter o direito de me cobrar. A segunda hipótese é empréstimo por terceiro para pagar a dívida, né? Então, uma das hipóteses de subrrogação é uma pessoa que empresta ao devedor, especificamente, né, para o devedor pagar aquela dívida e convenciona, né, no contrato de empréstimo que ele passará a ter os direitos do credor. Então, é uma subrrogação convencional, estipulada pelas partes. Está previsto no artigo 347. Quais são os efeitos da subrrogação? Efeito liberatório, porque exonera o devedor em face do credor originário. Então, o débito, ele ainda existe, mas com a exoneração do devedor, né, que será substituído por um terceiro. E efeito translativo, porque transfere os direitos de crédito do credor originário a um terceiro, né? Efeito translativo é o efeito de transferência. E a subrrogação, ela pode ser parcial, ela será parcial, né, na medida em que o pagamento feito por terceiro é parcial também. Então, se o terceiro, ele paga metade da dívida, o credor originário, então, o credor originário ainda não está completamente satisfeito na sua obrigação. Então, o devedor, ainda existe a relação obrigacional entre o credor originário e o devedor, e o terceiro e o devedor, né? O subrogado e o devedor. Então, o credor, ele terá preferência, o credor originário terá preferência em relação ao subrogado. Então, porque o devedor vai ter dois credores, certo? O credor original, né, o originário, e o credor, aquele subrogado, que pagou metade da dívida.
o credor originário vai ter preferência. Isso quer dizer o quê? Se o devedor não tiver bens suficientes, né, para pagar o total da dívida, primeiro ele paga o credor originário. O que sobrar vai para o subrogado, tá certo? Então, acho que com isso nós finalizamos essa parte. E aí, na próxima aula, no próximo vídeo, nós já vamos tratar, né, de outros modos indiretos de pagamento. E as dúvidas em relação a essa aula, nós vamos tirá-las na nossa aula remota, nossa aula online, né, que será marcada lá pelo Zoom, para a gente tirar as dúvidas que ficarem, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal!